Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Isabel Saraiva, do componente curricular de História, e vamos ao nosso conteúdo. A nossa aula de número 36 tem como título O Rato ou a Pulga, e o nosso objeto de conhecimento é Guerras, Peste Negra, Grande Fome e o Escravismo. Vamos dar início à nossa aula. Em 2020, o mundo enfrentou uma epidemia causada pelo vírus da Covid-19. Infelizmente, milhares de pessoas perderam as suas vidas. Mas a pergunta que fica é: essa foi a primeira pandemia enfrentada pela humanidade? E a resposta é não. No século XIV, na Europa, nós tivemos a pandemia da peste negra, provocada pelo bacilo Yersinia pestis e deflagrada a partir do ano de 1348. Esse acontecimento figurou entre aqueles que caracterizam a crise da Baixa Idade Média, sendo os outros as revoltas camponesas do século XIV e a crise do feudalismo. Mas quem vai falar um pouco mais sobre a Yersinia pestis é a professora Márcia Maciel. Olá, eu sou a professora Márcia Maciel e vim falar para vocês sobre a peste negra. A peste negra ela é causada pela bactéria Yersinia pestis e ela pode se apresentar de três formas: septicêmica, bubônica ou pneumônica, dependendo ali dos sintomas, que são febre alta, inchaço dos gânglios linfáticos, coloração azul esverdeada dos gânglios, sintomas de pneumonia, entre outros. Essa peste ela surgiu ali no século XIV na Europa, na Ásia e na África e matou cerca de 50 a 100 milhões de pessoas na época. Então isso aconteceu por quê? Por conta das embarcações que faziam ali o transporte de pessoas e de cargas e as más condições de higiene dessas embarcações. Então tinha muito rato, esses ratos tinham pulgas e assim eram transmitidas essas bactérias, além das pessoas doentes terem contato ali com as pessoas sadias. E aí, na época, não tinha um tratamento específico para essa peste. Então, as pessoas elas eram isoladas, tomavam uns chás, mas não tinha um remédio específico. E aí, os médicos, na época, também utilizavam uma máscara que é bem característica, e essa máscara ela tinha algumas ervas aromáticas porque eles achavam que essa peste ela passava ali pelo ar, tá? Mas depois se descobriu que ela se passava pelas pulgas dos ratos e de pessoas doentes a pessoas sãs, tá? E aí, como foi que melhorou essa peste? Ela foi melhorada por conta ali das condições de higiene que foram melhoradas no ambiente, Então começaram ali a isolar os doentes, queimar os corpos ali das pessoas que morreram, construir hospitais, isso tudo fez com que a peste diminuísse drasticamente. Hoje em dia a gente ainda tem casos de peste negra, tá? Mas hoje nós temos antibióticos e hospitais e bastante conhecimento acerca do que é a peste negra, tá certo? Então essa foi a minha dica, espero que vocês tenham gostado. E como a professora Márcia pontuou, um dos personagens de destaque da pandemia da peste negra foi quem? O nosso amiguinho que está vindo em nossa direção. Não se enganem com essa carinha simpática. Esse coleguinha deu carona para as pulgas e foram as pulgas que ajudaram a disseminar a pandemia por toda a Europa. Acredita-se que a peste negra teria origem asiática e chegou até a Europa por meio das caravanas comerciais. Lá na Europa, elas encontraram cidades com grande concentração demográfica e não apenas isso, cidades com péssimas condições de higiene, o cenário perfeito para a disseminação da doença que levou à morte de cerca de 1/4 da população europeia daquele período. Eu sei que vocês estão curiosos para saber por que peste negra e a gente vai descobrir isso agora. Essa doença ficou conhecida assim porque ela causava manchas negras na pele das pessoas, fruto das infecções causadas pelo bacilo. Essa peste também ficou conhecida como bubônica, por provocar bubões ou bulbos, isto é,
inchaços infecciosos no sistema linfático, sobretudo nas regiões das axilas, virilhas e pescoço. E quais as consequências da peste para a Europa naquele momento? Bem, entre tantas consequências, eu vou destacar aqui o decréscimo populacional. Que é isso, professora? É quando a população de um lugar diminui drasticamente. E aqui a gente vai ver que a quantidade de mortos excedia a quantidade de pessoas aptas a enterrá-las. A peste figura entre os acontecimentos que estão ali no final da Idade Média, ou seja, no período que antecede ali a Idade Moderna. E eu estou aqui no cenário da peste, a cidade medieval, para falar sobre como as pessoas lidaram com a doença naquele período. A gente sabe que a medicina na Idade Média não estava separada da espiritualidade. Então a doença era vista como uma predestinação, uma espécie de castigo de Deus. E uma figura que representa bem aquele período, que ficou marcada no imaginário social, foi o médico responsável por cuidar da peste. Ele tem uma vestimenta bastante macabra e uma máscara que lembra o bico de um pássaro. Nessa máscara, eles colocavam ervas, tanto para aliviar o mau cheiro, quanto para evitar a contaminação, que eles acreditavam ocorrer pelo ar. Hoje a gente já sabe que essa contaminação se dá pelo contato com as secreções de uma pessoa contaminada. A arte medieval vai retratar a peste em vários quadros, em várias pinturas, certo? Porque isso vai marcar o imaginário popular, não só daquele período, mas também dos dias atuais. O primeiro e maior surto da peste negra ocorreu entre os anos de 1348 e 1350, mas outros surtos aconteceram ao longo de todo o século XIV, não apenas na Europa, mas em algumas regiões da Ásia também. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. E a gente sabe que a doença também ocorre nos dias atuais, mas hoje nós contamos com recursos modernos que fazem com que a doença não se dissemine entre a população, como ocorreu na Europa medieval. A atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu para uma redução populacional drástica e contribuiu ainda para a crise do feudalismo, uma vez que faltou mão de obra para atuar no campo. Lembrando que tudo isso está dentro do contexto da Baixa Idade Média, ou seja, o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. E agora vamos ao nosso aplicando. E a nossa questão do aplicando traz o seguinte enunciado. Antes da epidemia de Covid-19, outras doenças espalharam-se rapidamente e causaram a morte de milhares de pessoas. Na Idade Média Ocidental, ficou famosa a peste negra, que, combinada com a fome, dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Assinale a única alternativa que relaciona corretamente o surgimento dessa peste com o quadro maior da Baixa Idade Média. Alternativa A. O surgimento da peste negra reforçou o desenvolvimento científico, especialmente da medicina medieval, que pôde averiguar soluções salvíficas oferecidas pela escolástica. Alternativa B. O surgimento da peste negra indica o renascimento das rotas de comércio europeu e contribuiu para a decadência do regime feudal. Alternativa C.
A peste negra favoreceu o incremento das universidades na Europa, pois tanto suzeranos quanto vassalos uniram-se para incentivar a elaboração de pesquisas e a criação de uma vacina eficaz. Alternativa D, a peste negra levou os papas, bispos e reis a se unirem para obrigar as pessoas infectadas a lutar nas cruzadas, com a meta de, desse modo, transmitir a doença aos muçulmanos que dominavam Jerusalém. Então, já identificaram o nosso gabarito? Vamos descobrir agora. E o nosso gabarito é a letra B. O surgimento da peste negra indica o renascimento das rotas de comércio europeu e contribuiu para a decadência do regime feudal. Como nós vimos durante a nossa aula, a doença era transmitida através dos ratos e pulgas, que estavam infectados com a bactéria Yersinia pestis. A pandemia surgiu através dos comerciantes, pois eles traziam embarcações com especiarias da Constantinopla e nelas continham pulgas e ratos. Dessa forma, iniciou-se a transmissão da peste negra pelas mordidas das pulgas e ratos. Outro meio de contaminação era pela proximidade com pessoas infectadas, ou seja, o contato corporal ou pela tosse com sangue e espirros, os estágios mais agressivos da doença. E agora vamos às nossas considerações finais. E chegou o momento de recapitularmos pontos importantes da nossa aula. A nossa aula que falou sobre a peste negra. E o que foi a peste negra? A peste negra foi uma pandemia ocorrida na Europa Ocidental por volta do século XIV. Mas diferente da epidemia de Covid-19, que foi ocasionada por um vírus, a peste negra foi ocasionada por uma bactéria, a Yersinia pestis. Essa bactéria veio de carona nos ratos e pulgas, que por sua vez pegaram carona com as caravanas de comerciantes vindos da Ásia. Estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas tenham morrido naquele período. Os números divergem. Alguns estudiosos acreditam que tenha sido 1/4 da população, outros 1/3. E outros defendem ainda que metade da população europeia daquele período tenha morrido por conta da peste. Esses acontecimentos estão dentro do período histórico denominado Baixa Idade Média, caracterizado pela crise do sistema feudal. O decréscimo populacional contribuiu para a crise na produção de alimentos. Esse período também é marcado pelo renascimento comercial. Lembrando que durante o período feudal, o comércio ficou adormecido. Já no finalzinho da Idade Média, quase ali no início da Idade Moderna, esse comércio acorda, ele fica efervescente novamente. E é esse vai e vem de comerciantes que colabora para a disseminação da peste dentro da Europa Ocidental. O que colaborou também para isso foi o fato das cidades europeias daquele período contarem com condições bastante precárias de higiene. E essa foi a nossa aula sobre peste negra. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube por meio do @Contraturno Digital. Até a nossa próxima aula!